Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos tópicos mais fascinantes e controversos dos últimos anos, o Bitcoin. Mas não vamos falar apenas sobre gráficos de preços e investimentos. Vamos contar a história do Bitcoin, o dinheiro que nasceu para desafiar o sistema financeiro como o conhecemos. Peguem o vosso café e fiquem confortáveis, porque esta história é digna de um filme. Para entender o Bitcoin, precisamos voltar a 2008. Lembram-se, o mundo estava no meio de uma das piores crises financeiras da história. Grandes bancos, considerados grandes demais para falir, estavam à beira do colapso, resgatados com o dinheiro dos contribuintes. A confiança nas instituições financeiras tradicionais estava em queda livre. As pessoas sentiram que o sistema lhes tinha falhado, que as regras do jogo eram injustas e manipuladas por uma pequena elite. Foi neste cenário de desconfiança e caos que uma semente de revolução foi plantada. No dia 31 de outubro de 2008, um pseudônimo misterioso, Satoshi Nakamoto, publicou um documento num fórum de criptografia. O título era Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Ninguém sabia quem era Satoshi? Um indivíduo? Um grupo de pessoas? O mistério permanece até hoje, mas a sua ideia era clara, poderosa e, acima de tudo, revolucionária. Satoshi propôs um sistema de dinheiro digital que não precisava de bancos, governos ou qualquer intermediário. Um dinheiro que pertencesse verdadeiramente às pessoas. Mas como é que isso seria possível? Como é que se pode ter dinheiro digital sem um banco a controlar as transações? A resposta de Satoshi foi uma tecnologia genial chamada blockchain. Pensem na blockchain como um livro-orazal público e digital. Cada transação de Bitcoin, desde a primeira até a mais recente, é registrada neste livro. Mas, ao contrário do livro-razão de um banco, que é centralizado e privado, a blockchain do Bitcoin é distribuída. Milhares de cópias deste livro-orazal existem em computadores espalhados pelo mundo. Isto torna o sistema incrivelmente seguro e transparente. Para alguém alterar uma transação, teria de hackear milhares de computadores ao mesmo tempo. Uma tarefa praticamente impossível. Cada conjunto de novas transações é adicionado ao livro-razão num bloco, que é depois acorrentado ao bloco anterior, criando a blockchain, a corrente de blocos. E este processo é protegido por criptografia complexa, daí o termo criptomoeda. A primeira transação de Bitcoin aconteceu em janeiro de 2009. Satoshi Nakamoto enviou 10 Bitcoins para Hal Finney, um dos primeiros a adotar a tecnologia. Foi um momento histórico. No início, o Bitcoin não tinha valor monetário, era uma experiência, um projeto para entusiastas de tecnologia e criptografia. A famosa história da pizza é um ótimo exemplo disso. Em 2010, um programador chamado Laszlo Henriques pagou 10.000 bitcoins por 2 pizzas. Na altura, isso valia cerca de $40. Hoje, essa quantia valeria centenas de milhões. Imaginem! Então, por que é que o Bitcoin foi visto como um desafio ao sistema? Primeiro, a sua natureza descentralizada. O dinheiro tradicional, como o dólar ou o euro, é controlado por bancos centrais. Eles podem imprimir mais dinheiro quando querem, o que pode levar à inflação e desvalorizar as nossas poupanças. O Bitcoin, por outro lado, tem uma oferta limitada. Só existirão 21 milhões de Bitcoins. Ponto final. Esta escassez digital, semelhante ao ouro, é uma das suas características mais importantes. Ninguém, nem Satoshi Nakamoto, pode criar mais bitcoins do que o limite estabelecido no código original. Segundo, o Bitcoin oferece liberdade financeira. Com o Bitcoin, tu és o teu próprio banco. Tens controle total sobre os teus fundos para enviar dinheiro para alguém do outro lado do mundo. Não precisas da permissão de um banco. Não precisas de pagar taxas de transferência exorbitantes e não precisas de esperar dias
para a transação ser confirmada. É rápido, barato e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isto é especialmente poderoso para pessoas em países com sistemas bancários instáveis ou para trabalhadores migrantes que enviam dinheiro para suas famílias. Terceiro, a privacidade. Embora todas as transações sejam públicas na blockchain, as identidades dos participantes são pseudônimas. Estão ligadas a endereços de carteira, não a nomes ou informações pessoais. Isto oferece um nível de privacidade que não existe no sistema bancário tradicional, onde cada transação está ligada à tua identidade. Claro que o caminho do Bitcoin não foi fácil. Desde o início, enfrentou críticas e desconfiança. Foi rotulado como dinheiro de criminosos, uma bolha especulativa, um esquema Ponzi. É verdade que, por causa da sua privacidade, foi usado para atividades ilícitas no início, especialmente na Dark Web. No entanto, é importante notar que o dinheiro tradicional, como o dólar, continua a ser, de longe, o meio preferido para atividades ilegais. Com o tempo, a percepção do Bitcoin começou a mudar. A sua resiliência foi posta à prova várias vezes. Sobreviveu a colapsos de grandes bolsas de criptomoedas, a proibições de governos e a uma volatilidade de preços extrema. E, a cada desafio, a rede continuou a funcionar, a processar transações, a provar a sua robustez. Os altos e baixos do preço do Bitcoin são lendários. Para muitos, é apenas um ativo especulativo, uma forma de ganhar dinheiro rapidamente. E não há dúvida de que a especulação desempenha um grande papel no mercado. Mas reduzir o Bitcoin apenas a isso é ignorar a sua essência e o seu propósito original. A verdadeira revolução não está no preço, mas na tecnologia e na filosofia por trás dela. É sobre dar poder de volta aos indivíduos. É sobre criar uma alternativa a um sistema financeiro que muitos sentem que já não os serve. Hoje, o Bitcoin já não é um projeto de nicho. Grandes empresas como a Tesla e a MicroStrategy investiram milhares de milhões em Bitcoin. Fundos de investimento estão a oferecer produtos de Bitcoin aos seus clientes. O Salvador tornou-se o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal. O debate já não é se o Bitcoin vai sobreviver, mas qual será o seu papel no futuro do sistema financeiro global. Será que vai substituir o dinheiro tradicional? Provavelmente não. Pelo menos não tão cedo. Mas pode coexistir com ele, oferecendo uma alternativa valiosa. Pode funcionar como uma reserva de valor digital, uma espécie de ouro digital, protegendo contra a inflação e a instabilidade econômica. Pode ser a espinha dorsal de um novo sistema financeiro, mais aberto, inclusivo e transparente. A história do Bitcoin ainda está a ser escrita. É uma história de inovação, de rebelião e de esperança. É a história de uma ideia que, nascida das cinzas de uma crise financeira, ousou imaginar um mundo diferente. Um mundo onde o dinheiro é controlado pelas pessoas e não por instituições, independentemente do que pensem sobre o Bitcoin menos quer. O vejam como o futuro das finanças ou como uma bolha perigosa. Uma coisa é certa, ele iniciou uma conversa global sobre a natureza do dinheiro, o poder e a confiança. E essa conversa por si só já é uma vitória. O Bitcoin não é apenas código e matemática, é uma declaração. É a prova de que, mesmo no mundo cada vez mais centralizado, o poder da inovação descentralizada pode criar alternativas e desafiar o status quo. A jornada de uma experiência de fórum de internet para um ativo financeiro global de trilhões de dólares é uma das histórias mais incríveis do século XXI e mostra que, por vezes, as ideias mais radicais são aquelas que acabam por mudar o mundo. O que o futuro reserva para o Bitcoin? Ninguém sabe ao certo, mas o seu impacto já é inegável. Ele abriu a porta para milhares de outras criptomoedas.
e projetos de blockchain, impulsionando uma onda de inovação em finanças, arte, governança e muito mais. A revolução que Satoshi Nakamoto iniciou está apenas a começar. Obrigado por assistirem e por se juntarem a nós nesta viagem pela história do Bitcoin. Esperamos que tenham achado tão fascinante como nós. O que é que vocês acham? O Bitcoin é o futuro ou apenas uma moda passageira? Deixem os vossos comentários abaixo. Gostaríamos muito de saber a vossa opinião e se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos e subscrever o nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!